Será que algum dia nós conseguiremos nos teletransportar? Um experimento que foi conduzido pela equipe de Oxford, mas a ideia é copiar todas as informações, todos os átomos de um corpo e recriá-lo no destino a partir da matéria-prima local. Ou seja, isso levanta um dilema filosófico extremamente bizarro. Por quê? Porque se seu corpo for destruído num local e for recriado no outro, você ainda seria a mesma pessoa? Vai chegar um dia que nós conseguiremos nos teletransportar de verdade. Porque um assunto que até então era ficção científica, agora é real. Vocês viram que recentemente cientistas da Universidade de Oxford alcançaram um marco significativo no campo da computação quântica ao demonstrar pela primeira vez o teletransporte quântico de um algoritmo entre dois processadores quânticos separados fisicamente. Esse avanço promete revolucionar a maneira como nós concebemos a computação e a transmissão de informações, abrindo caminho para a criação de redes quânticas altamente eficientes e seguras. Mas será que um dia nós conseguiremos nos teletransportar? Tipo, sair da minha casa, aqui onde eu tô agora, e ir para outro país apenas acessando uma máquina de teletransporte? Bom, é isso que você vai ver aqui nesse vídeo que começa agora. Então sejam todos muito bem-vindos, porque eu sou Carol Capel, a sua teletransportadora quântica favorita, e eu não sei se você já está sabendo, mas se você não está sabendo, você vai ficar sabendo agora. Depois do sucesso da live para os membros aqui no canal sobre arquétipos, eu estou lançando o meu primeiro livro. O livro se chama Arquétipos, a chave secreta da Carol Capel para moldar a realidade, e esse livro aqui é o que vocês, membros do canal, me pediram na live. É um manual completo de arquétipos, como utilizá-los para criar a realidade que você quiser na tua vida. E aqui dentro, meu povo, tem uma verdadeira bíblia sobre os arquétipos. Nesse livro aqui eu falo sobre os países mais poderosos do mundo, sobre bandeiras, sobre brasões, sobre Hollywood. Sim, eu falo muito sobre Hollywood. E ele está disponível na Amazon pela editora Paperback. Então está disponível no Brasil, nos Estados Unidos, Portugal, na Espanha, no Japão, enfim, onde tem Amazon, o meu livro está disponível. E está disponível assim, físico, bonitinho, e também para o Kindle, ou seja, para a leitura digital. Quem quiser adquirir o livro, o link está aqui embaixo na descrição. E também temos a versão em espanhol para todos os que me siguen desde Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, España, México. Hay mucha gente que habla español y que me acompaña, así que pueden leer mi libro en español también. También está disponible en Amazon y el link está aqui em la descrição. O livro em inglês ainda está em produção e assim que sair eu aviso vocês. The book in English is being produced and as soon as it's ready, I will let you guys know. Então agora que eu já contei a novidade para vocês, vamos entender o que é o tal do teletransporte quântico. Para entender o teletransporte quântico, nós precisamos entender que ele é um fenômeno que permite a transferência do estado quântico de uma partícula para outra, independentemente da distância que as separa. Diferentemente do conceito do teletransporte da ficção científica, esse teletransporte quântico que nós estamos falando, ele não envolve o deslocamento físico de matéria, mas sim a transmissão de informações sobre o estado quântico de uma partícula para outra partícula. Esse processo é viabilizado, ele acontece graças ao maravilhoso entrelaçamento quântico, que é uma peculiaridade da mecânica quântica, onde duas ou mais partículas se tornam interdependentes de tal forma que o estado de uma delas influencia instantaneamente o estado da outra, não importando a distância que existe entre elas. Aconteceu
um experimento que foi conduzido pela equipe de Oxford, onde 2 processadores quânticos independentes foram conectados através de uma rede fotônica, e essa rede permitiu que eles compartilhassem informações quânticas. Então, utilizando partículas de luz, que são conhecidas como fótons, os pesquisadores conseguiram teletransportar dados entre processadores separados por uma distância de mais de 1,5 metro. Essa façanha permitiu que ambos os processadores trabalhassem em conjunto, executando algoritmos de forma colaborativa, algo que não seria possível de maneira isolada. E a fidelidade da informação transmitida atingiu 86%, ou seja, um índice muito promissor para tentativas, testes e aplicações futuros. A capacidade de teletransportar informações entre processadores quânticos separados fisicamente sugere para nós a possibilidade de construir computadores quânticos distribuídos, onde múltiplos processadores trabalham em uníssono para resolver problemas complexos de maneira muito eficiente. Além disso, essa tecnologia pode ser a base para o desenvolvimento da internet quântica. Vocês lembram que eu comentei com vocês sobre internet quântica nas nossas últimas lives aí? Pois é, essa internet quântica vai ser uma rede de comunicação global quântica que vai oferecer níveis sem precedentes de segurança, de velocidade e de transmissão de dados. Mas, baseado nesses estudos, será que algum dia nós conseguiremos nos teletransportar? Bom, o conceito de teletransporte sempre fascinou os humanos. Então, seja na ficção científica ou na pesquisa científica real, desde lá da época do Star Trek, né, até os experimentos quânticos que são conduzidos hoje, a ideia de transferir instantaneamente um objeto ou um ser humano de um local para o outro, sem ter que atravessar o espaço intermediário, é uma possibilidade um tanto quanto que intrigante. Mas até que ponto nós estamos perto de teletransportar seres humanos? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender as diferenças fundamentais entre o que é quântico e o que é físico. O teletransporte quântico, por exemplo, ele não envolve a transferência de matéria, mas sim envolve a transferência de informações quânticas. No experimento recente que aconteceu na Universidade de Oxford, os cientistas conseguiram transmitir um estado quântico de um processador para o outro, ou seja, não houve deslocamento físico de nenhum objeto, apenas a transmissão do estado quântico que foi recriado em outro local. Ou seja, o original deixou de existir no local de origem e ele passou a existir no local de destino. Isso, por si só, já é muito impressionante e pode revolucionar a computação. Mas o que aconteceu em Oxford ainda está muito longe de permitir o teletransporte de objetos físicos e muito menos tampouco de seres humanos. Por quê? Porque o teletransporte físico, como foi imaginado pela ficção científica, ele envolveria a desintegração de um corpo por completo em um local e a sua reconstrução exata em um outro totalmente diferente. Então, basicamente, existem apenas 2 formas hipotéticas de se fazer isso. A primeira seria desmontar um corpo, átomo por átomo, transportá-lo para outro local e depois remontar esse corpo exatamente como ele era no local de destino. O problema, gente, é que cada ser humano possui cerca de 7 octilhões de átomos e rastrear a posição exata de cada um desses átomos seria inviável, considerando, obviamente, os princípios da mecânica quântica. E o segundo problema é que ler todas as informações de um corpo, destruir essas informações e reconstruir essas informações em outro local seria, sim, semelhante ao teletransporte quântico. Mas a ideia é copiar todas as informações, todos os átomos de um corpo e recriá-lo no destino a partir da matéria-prima local. Ou seja, isso levanta um dilema filosófico extremamente bizarro. Por quê? Porque se seu corpo for destruído num local e for recriado no outro, você ainda seria a mesma pessoa? Bom, mesmo que nós conseguíssemos desenvolver uma tecnologia capaz de escanear todas as partículas de um ser humano e de destruir essas partículas e recriá-las em outro local,
existiriam, obviamente, desafios quase impossíveis de superar. E esses desafios se baseiam nos próprios princípios da mecânica quântica, como, por exemplo, no princípio da incerteza de Heisenberg. Na mecânica quântica, esse princípio estabelece que é impossível medir simultaneamente a posição e o momento exatos de uma partícula. Isso significa que nós não podemos escanear perfeitamente um ser humano, porque qualquer tentativa de medir por completo um ser humano alteraria o seu estado. Em outras palavras, seria impossível fotografar um corpo dessa forma e reconstruí-lo da forma exata. Então, qualquer pessoa que fosse teletransportada chegaria do outro lado de uma maneira totalmente diferente, não seria mais da mesma pessoa. O segundo dilema está na quantidade absurdamente grande de dados. Imaginem vocês, para teletransportar cada átomo do corpinho de um ser humano. Nós iríamos precisar de uma capacidade computacional extremamente bizarra que nós não temos. E, como se não bastasse tudo isso, nós ainda temos o problema da consciência, porque mesmo que nós conseguíssemos reconstruir um corpo humano idêntico ao corpo humano original no local de destino, a questão é: será que a consciência da pessoa poderia ser transmitida para esse novo corpo? Ou será que essa consciência seria uma cópia da consciência original? Se o processo envolvesse destruir o corpo original, a pessoa teria sido teletransportada ou morta e recriada? Pois é, esse é um dos problemas e, na minha humilde opinião, o problema mais bizarro que nós temos que resolver. Mas, apesar de todos esses desafios, a ciência está em constante evolução. Então, pode ser que no futuro nós desenvolvamos algo que está sendo chamado de matéria programada, que permitiria alterar estruturas materiais em um nível atômico. E se nós conseguíssemos desenvolver um material capaz de se reconfigurar para imitar qualquer outra substância, nós poderíamos criar réplicas de objetos, facilitando uma forma rudimentar de teletransporte. E existe também uma alternativa que eu diria que é mais segura, que seriam os tais dos buracos de minhoca, que seriam atalhos teóricos no espaço-tempo que poderiam permitir o deslocamento instantâneo de matéria. Porém, até os dias de hoje, não há evidências da existência de buracos de minhoca. Só existe teorias que suportam a existência dele. Agora, com o conhecimento atual da ciência, o teletransporte físico de seres humanos e de objetos é praticamente impossível dentro de todas as leis conhecidas da física. Os desafios são muitos. Nós temos desafios técnicos, desafios filosóficos, desafios computacionais. E então, a ideia do teletransporte de seres humanos e de coisas ainda vai ficar para o futuro. Em todo caso, o teletransporte quântico já é uma realidade e ele continua avançando numa velocidade absurda. Ou seja, pode ser que quando eu fiz esse vídeo aqui, quando eu postei esse vídeo aqui, ele já está mais avançado do que eu desenhei para vocês. Agora, aquele teletransporte que a gente vê em filme, que sai daqui, vai para lá, e que seria o meu sonho, porque assim, detesto ficar esperando horas e horas em aeroporto para pegar avião, ou conexão de 10 horas. Não, eu preferiria 1000 vezes entrar numa máquina aqui em casa e já sair no destino. Não seria maravilhoso? Pois é. Mas desse teletransporte aí, ele vai ter que esperar um tempinho, viu? Porque até então, até o presente momento, nós não conseguimos replicar essa tecnologia. Nós não conseguimos trazer ela da ficção para a realidade. Mas é aquilo, meu povo, sonhar é de graça. Eu quero saber todos os comentários de vocês sobre esses assuntos aqui embaixo. Você acha que um dia a humanidade será capaz de teletransportar objetos e pessoas? Se sim, comente teletransporte aqui embaixo, que é a nossa palavrinha mágica do dia, e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos.